Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre nas lições bíblicas ou das lições bíblicas da CPAD, e neste trimestre nós iremos estudar o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista dessa lição é o pastor Elienay Cabral, e o sumário dessas lições, que serão 13, serão as seguintes e que serão estudadas ao longo das próximas semanas. Lição 1, o mundo do apóstolo Paulo. Lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. Lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lição 6, Paulo no poder do Espírito. Lição 7, Paulo, o plantador de igrejas. Lição 8, Paulo, o discipulador de vidas. Lição 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Lição 10, Paulo e seu amor pela igreja. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Nós queremos convidar você, desde já, que ainda não se matriculou na Escola Bíblica Dominical e quer terminar esse trimestre, este ano, frequentando a Escola Bíblica Dominical, você tem uma excelente oportunidade de estudar as doutrinas bíblicas e a vida a partir dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós vamos, portanto, para a lição de número 1, que é a lição que nós vamos estudar aqui hoje e será estudada domingo na Escola Bíblica Dominical. E essa lição ela tem por título O mundo do apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo, Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verdade prática: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então nós vamos estudar justamente o contexto social, político, teológico no qual o apóstolo Paulo viveu. Estudar o apóstolo Paulo é sempre muito importante no contexto da doutrina cristã, porque não podemos deixar de considerar que ele é o escritor que tem mais livros escritos na Bíblia e especialmente no Novo Testamento. Várias das epístolas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. E a importância do apóstolo Paulo não apenas no contexto eclesiástico, mas também na formação da perspectiva histórica e que foi se desdobrando ao longo do tempo, e nós não podemos deixar de reconhecer que o apóstolo Paulo ajudou a fundar, né, o pensamento ocidental, sobretudo a influência da religiosidade, do cristianismo e da fé cristã. N.T. Wright, que é um famoso especialista em Novo Testamento e um estudioso do apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que não seria demais pensar em o apóstolo Paulo ser estudado, inclusive, nos contextos acadêmicos, reconhecendo a importância que esse apóstolo tem para a formação do pensamento humano no Ocidente como um todo. Nós, enquanto igreja, na Escola Bíblica Dominical, fazendo o nosso dever de casa, não podemos nos furtar da responsabilidade de conhecer os escritos e os ensinamentos do apóstolo Paulo. Para introduzir, nós ressaltamos aqui com o comentarista que é preciso compreender melhor
o apóstolo Paulo, e para isso nós precisamos entender o mundo no qual o apóstolo Paulo viveu. Portanto, nós precisamos contextualizar os ensinamentos do apóstolo Paulo. O primeiro ponto da lição trata sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Então, quem governava a boa parte do mundo naquela época em que Paulo viveu era o Império Romano. E é importante que a gente destaque aqui que há poucas informações concretas, diz o comentarista, acerca da vida cronológica do apóstolo Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Paulo aparece repentinamente no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, num contexto no qual Estevão está sendo julgado e apedrejado por causa das suas posições cristãs, e o apóstolo Paulo, que ainda naquele tempo se chamava Saulo, ou pelo menos esse era o seu nome judeu, e Paulo é conivente, é cúmplice do apedrejamento e da morte de Estevão, até porque as vestes de Estevão, né, as sobrevestes, são depositadas aos pés do apóstolo Paulo e Estevão é ali apedrejado. Então, Paulo é um perseguidor do cristão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele nasceu numa cidade que hoje se encontra naquela região da Turquia, na região da Ásia Menor, uma cidade chamada Tarsus, né? Então, a cidade de Tarso, que é a capital da Cilícia, ficava às margens do rio Círinos, na Ásia Menor. E talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C., né, o nascimento de Paulo, provavelmente por volta dessa data, o comentarista assume essa data provável, e dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter aproximadamente 35 anos. Então, a gente imagina que Paulo teria nascido numa data aproximada ao nascimento do nosso Senhor Jesus. E a geografia do mundo do apóstolo Paulo, né? Então, a gente primeiramente entendeu o seguinte: o mundo foi governado por muito tempo pelos gregos, desde a influência de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, mas o Alexandre perdeu as forças. Depois da sua morte, o império grego foi dividido entre 4 generais, e esse império foi perdendo as forças até que, por fim, veio a cair nas mãos dos romanos, que os romanos acabaram se tornando o grande império, o Império Romano, como geralmente é assim conhecido. E o Império Romano, por volta do ano 33, quem estava ali no governo era o imperador, era Tibério César. E é importante que se diga que César não é um nome, era um título. E tivemos vários imperadores romanos, e esses imperadores eles favoreceram a construção de estradas. Roma se tornou uma grande potência mundial, e a política que reinava naquele contexto era a política romana de respeitar as particularidades do povo, das suas culturas, desde que o povo pagasse tributo e pagasse impostos ao império. E assim, o Império Romano tratava de colocar representantes, né, o Herodes, por exemplo, na região da Palestina, Pilatos, que estava ali na Judéia. Então, era uma forma dos romanos terem o seu braço, a sua força nas regiões e, ao mesmo tempo, manter uma certa dialética, uma certa parceria com esses governantes. A adoração às divindades não era problema, porque os romanos adoravam muitos deuses. E os judeus terem o deus dele não era problema para os romanos, desde que eles respeitassem o imperador, considerassem o imperador, pagassem os seus tributos. Então, tudo estaria dentro da normalidade. Então, os romanos construíram muitas estradas, inclusive aquela famosa frase, expressão, todos os caminhos levam a Roma. Literalmente era assim, Roma construiu muitas estradas, e essas estradas depois serão utilizadas pelo próprio apóstolo Paulo para difusão do evangelho, para que ele pregue o evangelho
até os confins da terra, digamos assim, se utilizando das estradas que foram construídas pelos romanos. O comentarista diz que as estradas do império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Então, isso nos traz uma lição. Nós podemos nos aproveitar da tecnologia, por exemplo, para expandir o evangelho, levar o evangelho a toda a criatura, e desde que nós o façamos com sabedoria. Então, Paulo, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, Lucas relata a conversão de Paulo. E a conversão de Paulo acontece em um contexto impressionante. Paulo está indo para Damasco com carta para perseguir a igreja de Cristo, e aquele que era o perseguidor, ou que é o perseguidor, haveria de se tornar perseguido por causa do evangelho. E ele vai receber uma comissão do próprio Senhor Jesus Cristo para levar o evangelho para os gentios, para o povo gentil, e trazer a boa mensagem, a boa nova, o evangelho de Jesus Cristo. Ao longo das viagens missionárias que Paulo faz, as suas 3 viagens missionárias e uma quarta, quando ele vai preso para Roma, Paulo tem a oportunidade de levar, sim, o evangelho a todos os rincões do mundo conhecido daquela época, né? Atos 26 menciona, por exemplo, o testemunho do apóstolo Paulo, e ele falando ali ao rei Agripa: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Paulo dando o próprio testemunho de uma visão que ele tem no caminho da estrada de Damasco, e a missão que ele recebe do Senhor Jesus de levar o evangelho a todos os gentios. Os gentios eram os étnicos no grego, né? Goim em hebraico, que era o povo que comumente não era respeitado nem considerado pelos judeus. O povo judeu tratava os gentios com um certo menosprezo. No entanto, o próprio Jesus chama Paulo para levar o evangelho justamente para aquele povo que é não povo, e para demonstrar assim o poder de Deus, o alcance de Deus na atuação missionária. Estamos concluindo assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Vamos fazer uma breve pausa e voltaremos logo em seguida para dar continuidade a estudar o segundo ponto da lição a respeito do mundo cultural de Paulo. Continue conosco. Bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, e nós estamos estudando hoje a primeira lição do trimestre. Estamos estudando a respeito do mundo do apóstolo Paulo, convidando você a se integrar à Escola Bíblica Dominical, a participar da Escola Bíblica Dominical ao longo de todo este trimestre. É uma oportunidade singular para você se aprofundar no conhecimento a respeito de Paulo e dos seus ensinamentos. O segundo ponto da lição, o mundo cultural de Paulo. Então, a língua mundial daqueles dias era o grego. É importante a gente destacar que aquela região da Palestina era um caldeirão cultural com várias abordagens culturais integradas e que se envolviam, e também de conhecimentos linguísticos. E quando eu me refiro aqui a conhecimentos linguísticos, são as várias línguas daquela região. O povo judeu, que falava aramaico, os romanos, que tinham a sua língua, que era o latim, e o grego, que era ainda a língua oficial e, digamos assim, a língua que se difundia pelas principais regiões por causa da influência
de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, que, quando conquistou toda aquela região, impôs a sua cultura, impôs a língua. E essa questão cultural, ela não se desfaz de uma hora para outra. Então, mesmo os romanos tendo o poder governamental sobre aquela região, a língua que estava espalhada e difundida era o grego, e um grego que nós denominamos de grego koiné, porque era um grego comum. E o apóstolo Paulo falava esse grego. Então, qualquer pessoa que quisesse ter amplo acesso e que quisesse se comunicar com todos os povos, precisava recorrer a um tipo de língua franca, um tipo de língua que fosse uma língua de livre comunicação, e essa língua era o grego, mais ou menos como acontece com a língua inglesa nos dias atuais. Então é muito comum nos grandes eventos as pessoas utilizarem o inglês como espécie de língua franca, de comunicação internacional. Então era mais ou menos isso que acontecia no tempo do Império Romano, e o grego era essa língua comum. Por isso, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, isso facilitou a leitura e o conhecimento, e essa foi a língua que o próprio Paulo utilizou para difundir o evangelho entre os gentios, e também era uma língua que o apóstolo Paulo falava. Ele falava hebraico, aramaico, mas certamente falava também a língua grega. O apóstolo Paulo escrevia fluentemente em grego, também em aramaico, diz o comentarista, muito embora a gente faz uma ressalva que, por Paulo ter nascido em uma região mais propriamente judaica, o grego de Paulo não se compara ao grego, por exemplo, de Lucas, que é um exímio escritor grego, porque também era grego, né? Mas Paulo se utilizava bem do grego. Paulo participava de um grupo de fariseus que estudavam a Torá. Fariseus aqui, eu não estou me referindo aos aspectos morais, mas o aspecto religioso. E os fariseus eram um grupo de separatistas, um grupo que estudava a Torá, dedicado ao estudo das Escrituras, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que foi um dos principais exegetas, estudiosos da Torá, uma pessoa de uma mente aberta, esclarecida, tolerante em relação às diversidades e diferenças religiosas, que dialogava, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e muito embora a gente precisa ressaltar que os ensinamentos de Paulo são propriamente resultantes da experiência que ele tem com Cristo, das revelações que ele recebeu de Cristo, e também das suas leituras da Torá, dos textos hebraicos, das escrituras hebraicas, que ele incentiva a leitura e o conhecimento desses textos. O mundo cultural do apóstolo Paulo era um mundo marcado pela religiosidade e, sobretudo, pelo politeísmo. Vários deuses eram adorados no Império Romano, inclusive fazendo esse diálogo com o Império Grego. Os romanos, inclusive, eles processaram a religiosidade, o panteão de deuses gregos, e eles fizeram adaptações. Então nós temos alguns deuses que são adorados dentro da religiosidade romana, que são adaptados da religiosidade grega. E também uma particularidade é que o Império Romano instituiu o culto ao imperador. O próprio imperador era adorado como um deus em algumas regiões. Diana era uma das deusas, né, que lá nas divindades gregas ela era adorada como Artemis. No contexto da cultura romana, ela era adorada como Diana, a deusa da caça. O comentarista destaca aqui que essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos, só que também causou confusão. Uma demonstração disso é que quando Paulo está pregando aos atenienses, no capítulo 17 de Atos, Paulo fala de Jesus e a ressurreição, né? E Jesus cai Anastasis em grego, e os gregos acham que
Paulo está pregando sobre um casal de deuses, que é Jesus e a ressurreição. Então, também tinha essa confusão religiosa que facilitava, mas que também era um empecilho para a propagação do evangelho, por isso a necessidade de se doutrinar, no sentido de ensinar a palavra de Deus para que as pessoas abandonassem os seus deuses e se voltassem para o Deus único e verdadeiro e para a mensagem do evangelho em Jesus Cristo. Também, uma outra particularidade cultural desse tempo foi a influência da filosofia grega. É preciso que se diga que Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, foi aluno de Aristóteles, que foi um grande e famoso filósofo grego. Dentre esses filósofos gregos, nós destacamos Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. E o pensamento helenista grego se difundiu em toda aquela região e que influenciou também a própria religiosidade. Surgiram, por exemplo, movimentos filosófico-religiosos como o gnosticismo, que acreditava que a matéria era má, que a matéria era negativa, e por isso algumas pessoas se entregavam de forma extremamente pecaminosa ao pecado, porque achavam que a matéria haveria de ser destruída ao final, e que o espírito haveria de ir para algum lugar e era o espírito que deveria ser conservado. Então, esse dualismo grego que veio da filosofia vai permear o pensamento, e é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai ensinar, tendo cuidado de ressaltar uma ética do corpo, que nós vamos estudar mais adiante, e que vai ressaltar os princípios da revelação na Torá e do próprio ensinamento de Cristo, mostrando que o corpo é templo, morada do Espírito Santo. Então, Paulo vai se opor a esse gnosticismo, a esse dualismo, a essa adoração a seres espirituais, vai colocar Cristo como doutrina central da sua pregação. Nós teremos uma lição para estudar especificamente a esse respeito. Então, Paulo, por essas questões todas e por causa dessas influências filosóficas, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã. E, diz o comentarista, principalmente sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, a graça e a salvação. Então, esses foram alguns ensinamentos de Paulo e foram as respostas paulinas, digamos assim, ao contexto da cultura da sua época. Bem, queridos, estamos encerrando assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós estamos estudando hoje a primeira lição do trimestre, falando sobre o mundo de Paulo, e o terceiro ponto da nossa lição é sobre o mundo religioso de Paulo. Então, Paulo vivia no meio desse caldeirão filosófico, cultural, religioso, no qual muitos deuses eram adorados em Atenas, mas ao mesmo tempo, no contexto do judaísmo, havia a crença monoteísta, a crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é nessa base doutrinária religiosa que Paulo se firma. Ele mesmo diz: eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia. Então, Paulo se identifica como judeu. Não vamos ser reducionistas e achar que Paulo estava restrito apenas ao pensamento judaico. Paulo era um cosmopolita, um leitor, conhecedor dos poetas gregos, da língua grega, da filosofia grega, da religiosidade greco-romana. Paulo era um homem de conhecimento alargado, amplo, mas o seu ponto de partida
era a doutrina que ele havia recebido da sua tradição judaica. Então, Paulo se identifica como judeu. Ele se diz da tribo de Benjamim e ele se diz criado sido ensinado aos pés de Gamaliel, portanto, de um rabino, e Paulo reconhece toda a tradição judaica, o seu conhecimento farto das Escrituras, que nós identificamos de forma clara quando nós lemos seus escritos, a remissão contínua que ele faz aos textos hebraicos, às Escrituras hebraicas. Então, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, aquela região na qual Paulo vivia, né, Paulo, que foi inclusive cidadão romano, ele era cidadão romano, porque aquela sua região ali era uma região que tinha o domínio romano, e Paulo herdou, né, essa cidadania, que depois também vai ser utilizada como um recurso para as suas próprias viagens, né, para lhe respaldar diante do governo romano. Mas Paulo é criado dentro da fé judaica. E ele diz isso, né, lá em Filipenses 3 e 5. Ele se declarou da tribo de Benjamim dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá. O comentarista aqui, eu achei muito interessante, ele prefere usar o termo Torá do que o termo lei. Eu, particularmente, também prefiro, porque a ideia de lei pode ter outro significado, e Torá é instrução. E Paulo vai se utilizar da Torá para mostrar os ensinamentos de Cristo e mostrar que Cristo é, digamos assim, a sequência das promessas lá da antiga aliança, aquilo que havia sido escrito e profetizado nos textos hebraicos. Então, interessante a gente observar isso, né? Que Paulo dá continuidade a essa formação hebraica que ele recebeu e que, de certo modo, eu aproveito aqui para ressaltar, às vezes a gente destaca uma ruptura, né, do apóstolo Paulo em relação ao judaísmo, que não tem base bíblica, não tem base neotestamentária. Evidentemente, Paulo tem algumas rupturas, nós podemos considerar que há algumas descontinuidades, mas existem muitas continuidades em relação a essa tradição judaica do apóstolo Paulo. Paulo se opõe a um tipo específico de judaísmo, e que é isso que nós precisamos entender. Jesus já criticou, né, algum tipo de fé judaica que não estava condizente com os princípios das Sagradas Escrituras. E Paulo vai seguir essa mesma lógica, esse mesmo princípio, recuperando aquilo que havia de revelação nos ensinos das Escrituras hebraicas e o que era mera religiosidade humana. Então é preciso que a gente reflita a respeito disso. Então essa conversão de Paulo, ela tem continuidades e tem descontinuidades. Então Paulo, de certo modo, não estava mudando de religião, né? Ele concebia o cristianismo como uma continuidade da tradição e dos ensinamentos judaicos. O mundo no qual Paulo vivia era palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Então Paulo fez uma leitura daquele tempo, e algo que me chama a atenção nos ensinamentos do apóstolo Paulo é que ele consegue ler o contexto. Paulo consegue ler o contexto. Como um exímio missionário que fez as suas viagens missionárias, e ele mesmo diz, olha, se me fazer de sábio no meio dos sábios e de louco no meio dos loucos. Então Paulo estava aqui tratando sobre a questão da sabedoria e também daqueles que estavam em busca da revelação, e Paulo coloca Cristo como a sua doutrina central, como seu ensinamento básico. Nós vamos ter uma lição a respeito disso. E quer entre gregos, gentios ou judeus, Paulo não prega nem uma sabedoria, nem uma filosofia, e nem prega sinais de uma mera religiosidade humana. Ele traz a mensagem do Cristo crucificado. Então, o que me impressiona e o que me empolga na doutrina paulina e nos ensinamentos paulinos é a centralidade de Cristo e a cruz de Cristo como sua mensagem
mais importante e fundamental, e que a igreja não pode se perder em relação a isso. Então, o comentarista diz: o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de Jesus é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, queridos irmãos, irmãs, nós estamos diante de um mundo cultural, a cultura que deve ser entendida como uma produção humana. Do ponto de vista antropológico, não existe cultura superior nem cultura inferior, as culturas são diferentes e nós devemos respeitar as culturas. E nós temos uma mensagem, um evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é transcultural. Então, nosso objetivo, enquanto missionários, não é transgredir, romper com as culturas, mas é levar um evangelho que está acima de toda cultura e que se dissemina na sociedade, trazendo a boa nova do evangelho, pregando amor, graça, perdão, misericórdia, que é o cerne da doutrina e do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo nos deixa esse grande legado e esta grande lição, e é um desafio para todos aqueles que exercem o papel de missionários no contexto da contemporaneidade. Aprendamos, pois, com o apóstolo Paulo, com o mesmo fervor, com a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo e a paixão pelas almas, levando o Evangelho até aos confins da terra. Paulo, diz o comentarista para concluir, tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. E diante desse novo mundo, diante do século XXI e dos aspectos culturais que nos são postos, temos nós o mesmo desafio de levar essa boa mensagem. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto. Estamos concluindo assim o nosso programa EBD em Síntese, através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se você não está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você está ouvindo através da Rádio Libertadora, continue orando por nós, contribuindo com a nossa Rádio Libertadora, e a você também que nos acompanha através do nosso sinal da TV a cabo. Saudações em Cristo Jesus, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.